Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais uma live aqui, na alegria do Senhor, aí esperando você, né? Aguardando a sua entrada, aguardando a sua participação. Você vai entrando, vai deixando seu bom dia, vai falando oi para eu saber quem está comigo, né? E hoje estou extremamente alinhado, um monte de linhas. Glória a Deus. Vamos chegando, gente, vamos tomando lugar, tomando assento, todo mundo aí junto com a gente. E vamos ouvindo louvor. Bom dia, amor. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E o pessoal está chegando. A Chay chegou. Pastora Celina, seja bem-vinda. Oh, pastor João Maurício Mota, seja bem-vindo. E eu de barba, hein, pastor? E vamos ouvir o louvor aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Cantarei deste amor. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aline Barros e PG. Glória a Deus. Nos altos montes do mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura. Cante ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Tia, bom dia, tiadinha. Seja bem-vinda. Aleluia. Glória a Deus, pastor João Maurício, reverendo Mota. Manda um beijo para a pastora Malu. Aleluia. Nos altos montes do mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a sua cura e o teu poder. Firmado estou nesta verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor para sempre. Viverei esse amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Viverei esse amor. Sigo que dançando. Aleluia. Eles dançaram de alegria como eu. Judite Kinderman, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais uma Kinderman conosco aí. Um beijo, prima. Cantarei neste amor para sempre. Viverei este amor. Glória a Deus. Vamos lá, canta. Esse amor para sempre, viverei desse amor. Viverei desse amor para sempre. André Ori, bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é fiel. Vamos colocar um fundo musical.
Maravilha! Bom dia a todo mundo que já está aqui, bom dia a todos que haverão de entrar, boa tarde, boa noite, porque vai ter gente que vai assistir o vídeo, né? Como eu estava falando com uma jovem hoje, ela falou, olha, eu não assisto a live. Aliás, eu assisto a live, mas não quando você está gravando. Eu falei, então você não assiste a live, você assiste o vídeo, né? Porque depois que acaba a live, ela fica salva lá no meu Facebook e você pode assistir, pode passar para o pessoal, né? E assim as pessoas vão assistindo. Eu louvo a Deus porque ontem eu fiquei muito feliz. Uma jovem, que eu não vou identificar o nome, e ela conversou comigo no pessoal, né? E ela falou que essas lives têm sido muito edificantes para a vida dela, que Deus tem falado muito fortemente no coração dela, que ela sente o desejo e a necessidade de voltar à presença de Deus, e que não vê a hora de voltar aos cultos presenciais para voltar para a igreja. Então, o objetivo de estarmos fazendo isso é exatamente este, que pessoas sejam resgatadas, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam abençoadas, que pessoas sejam ministradas pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Então não há outro objetivo de eu estar fazendo essa live, né? Então o meu único objetivo realmente é ser um instrumento de Deus na tua vida, que essas ministrações, essas reflexões da palavra possam realmente impactar a tua vida e transformar você. Que você possa realmente ouvir a voz do Espírito e ser tratado, ser trabalhado por Ele de uma forma bem simples, né? E vai passar o carro do gás agora. Pronto, tá indo embora, graças a Deus. Então esse é o desejo do meu coração, né? E sempre foi esse o desejo. Eu sempre servi ao Senhor com alegria, sempre tive essa característica de ser brincalhão, de ser alegre. E a ideia é passar isso para você de uma forma diferente. Eu entro em algumas lives aí durante o dia, à noite, e vejo que sempre aquele mesmo padrão, né, de pessoas trazendo revelações. Eu creio em revelação, eu tenho o dom de revelação, de vez em quando Deus me usa em revelação. Mas eu vejo que são pessoas que têm um padrão, né? E muitos deles são, desculpa a sinceridade, mas não é Deus falando, né? São coisas que a pessoa deduz pela idade da pessoa. Se a pessoa é jovem, o problema, um jovenzinho, qual é o problema que ele tem geralmente? É sentimental ou então profissional, que está procurando o primeiro emprego. A pessoa um pouco mais, na faixa de uns 30, 35, tem um problema emocional, familiar. Bom dia, Camila, seja bem-vinda, paz do Senhor. É problema familiar, problema de salário, o sonho da casa própria e assim por diante. E uma pessoa já de mais idade, a preocupação maior é com a saúde, é com os seus filhos, seus netos e assim por diante. Então é relativamente fácil você adivinhar a situação da pessoa. Então a pessoa pede, não, me passa o teu RG e a data do teu nascimento, então automaticamente a pessoa pode deduzir o que é. Eu não quero entrar nesse parâmetro, não quero entrar nesse padrão. Tem muita gente que Deus usa mesmo, revela RG, revela, mas eu não sei para que isso necessariamente, né? Então eu prefiro manter a minha fé baseada na palavra de Deus, que ela é a boca de Deus, ela fala, né? E quando Deus fala através da sua palavra, Ele transforma. Porque você pode ver que lá em Gênesis, Deus fez todas as coisas através do quê? Da palavra. Então tá lá, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e houve. Então o poder maior de Deus está na palavra dele e no Espírito Santo, agindo na tua vida. Então a ideia de fazer essas lives é essa, de ter esse momento com você, de bater esse papo, de trocar uma ideia, né? E falar de uma forma simples a palavra. Que a minha ideia passa longe de um estudo teológico, né? Até uma amiga minha chegou para mim e falou, por que você não começa a dar aula via internet, forma um grupo, não sei o quê? Falei, a gente pode estudar isso, mas aí seria um outro patamar, um outro parâmetro. A ideia dessas lives é que nós possamos realmente ter uma forma simples de entender a palavra. E é isso que eu quero para a tua vida. Eu quero que Deus te abençoe poderosamente, Deus mude a tua história, Deus salve a tua alma, Deus resgate a tua família. Esse é o desejo sincero do meu coração. Rosane Cavalcante, seja bem-vinda. Bispa Malu, seja bem-vinda em nome de Jesus. Sinto ter tido o privilégio de ser professor da escola dominical desse pastor. Ô, glória! É verdade, pastor João Maurício. Reverendo Bota tem muita história com a gente, né?
Então ele nos acompanhou durante a nossa mocidade. Já estava passando um pouquinho da mocidade, mas estava lá no meio da galera. Eu não respondo agora coisas do Messenger, tá bom? Então você vai ver o dedo passando e o pessoal do Messenger está mandando mensagem, depois eu vejo. E o pastor João Maurício realmente tem muita culpa no cartório na minha vida, né? Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica de Pinheiros, louvo a Deus pelo pastor Elinho, pelo Celso Melício, pelo pastor João Maurício, porque foram mestres na minha vida, né? O pastor Walter Rodrigues, que era o presidente da igreja, eles foram homens de Deus que me marcaram muito na minha vida, né? E eu louvo a Deus por isso. Diego Macedo Pastre, seja bem-vindo, meu amado. Fique à vontade. E eu tive uma boa escola mesmo, tive bons exemplos, né, de pessoas que me deram uma base bíblica muito forte. E o pastor João Maurício, ele tem mais culpa no cartório ainda, né? Ele é o pastor da minha esposa e meu pastor também. Então ele que fez o nosso casamento, ele fez a nossa cerimônia de noivado, ele fez a nossa cerimônia de casamento, ele entrou com a minha esposa, né? Um dia, quem sabe, a gente vai conseguir estar junto a ele, vai contar essa história. E eu louvo a Deus por essas pessoas que marcaram a minha vida. E eu louvo a Deus porque, de uma certa forma, isso me deu base para que eu possa marcar outras vidas. A Camila, por exemplo, eu a conheci na Renascer, como pastor do PA, pastor de jovens, e a gente estava trocando uma ideia ontem, né, desse tempo tão gostoso. Então, eu pude ser marca na vida das pessoas também. Isso é importante, que nós marquemos positivamente essas pessoas, que nós as marquemos e demos uma base cristã, evangélica na vida dessas pessoas, uma base da palavra, e é esse o objetivo. E hoje eu queria falar um pouquinho, hoje estou precisando de bastante água. No livro de 1 Timóteo, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse momento, te damos graças pela tua palavra e te pedimos que tu fales conosco, Senhor. Fale aos nossos corações nessa manhã. Usa o teu Espírito, ó Pai, para que ensine a cada um dos que estão participando, ó Pai, daqueles que haverão de participar, Senhor, durante o dia, durante os dias que se seguem, que assistirão a esse vídeo depois de gravado. Que o teu Espírito poderosamente haja na vida de cada pessoa. Deus, eu me coloco nas suas mãos e te peço, usa-me, Senhor, segundo a tua sabedoria, ó Pai, para que as vidas sejam transformadas. Eu te louvo por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos entender um pouquinho esse texto. Timóteo era uma pessoa jovem, ele era um pastor de uma igreja, mas ele era jovem. E a cultura patriarcal judaica, ela trazia um certo problema em relação a isso. Hoje nós vemos muitos pastores jovens, muitos professores, muitos mestres jovens, que têm uma bagagem de cultura muito grande. Mas naquele tempo não era bem assim. O conhecimento era passado mais baseado na vivência da pessoa. Uma pessoa mais velha tinha mais experiência, tinha mais autoridade, aquela coisa toda. E Timóteo, ele sofria muito preconceito em relação à sua idade, né? Idade cronológica, idade de vida, por ser pastor, mas não ter uma experiência muito grande de vida, não ter uma idade mais avançada. E as pessoas olhavam para ele com um pouco de descrédito, né? Eu lembro que eu conheci uma pessoa uma vez, um missionário, e ele montou um ministério. E de repente eu encontrei essa pessoa e ele estava de cavanhaque, né? Estava de cavanhaque.
Eu falei, ué, mudou o layout, mudou o visual, até essa pessoa tinha uma rádio, eu cheguei a fazer programa nessa rádio. E eu olhei pra ele e falei, ué, mudou o visual, o que houve? Ele falou, pastor, pro senhor eu vou falar, né? O problema é o seguinte, eu sou muito jovem, as pessoas olham pra mim e parece que não impõem respeito, não passa respeito. Então eu resolvi deixar o cavanhaque para aparentar ser um pouco mais velho. Então as pessoas olham mais com um ar mais de respeito, né? Isso nos dias mais atuais, não faz nem muitos anos que eu encontrei com ele nessa situação. Então as pessoas olham muito para a aparência, olham muito para a nossa vida. Principalmente nesses últimos anos, nós temos visto os jovens cada vez mais sem base, cada vez mais sem conteúdo. Infelizmente o mundo tá, eu vou usar um termo até meio estranho, está emburrecendo as pessoas. As pessoas já não têm mais aquela vontade, aquele desejo de aprender, de buscar cultura, de buscar conhecimento. Então os jovens veem hoje, o que você olha de uma forma geral, vou generalizar, eu sei que tem muitos jovens especiais, jovens que são cultos, jovens que buscam o crescimento, o Paulinho, né, o Paulo, esqueci, o ex-namorado da minha filha, eu admiro muito ele. Ele é um rapaz jovem, está estudando, está fazendo faculdade de engenharia, mecatrônica, cara, nossa, eu sou apaixonado, né? Ele estuda muito, é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa... Então ele é uma exceção no meio dos jovens. Porque infelizmente a mocidade de hoje não está mais preocupada com o futuro, não está preocupada mais em se preparar para aquilo que virá. Eles estão mais preocupados com o agora, o prazer desse momento, e não com o que vai acontecer, a consequência disso. Por isso nós temos visto, eu moro numa região aqui no Campo Limpo, que vejo muitas jovens, né, indo para esses bailes funk, e daqui a pouco você olha a menina aí de 13, 14 anos, de barriga grávida, né? E aí uma criança cuidando de criança, e no moral da história, essa criança vai ser relegada a um terceiro plano e vai ser deixada para que a avó e o avô cuidem daquela criança. Então a gente vê uma desestruturação de tudo. E os jovens hoje estão cada vez menos interessados no futuro, interessados em se preparar, interessados em uma carreira no Evangelho. Há mais ou menos um mês ou 2 meses atrás, não me lembro exatamente, o pastor Paulo lá da Jaboque, que é o nosso ministério, ele apresentou 3 jovens que foram fazer missões, eles foram se preparar para missões, né? Então eles foram para o curso de missões, e um rapaz estava, um deles, um jovenzinho, devia ter uns 14, 15 anos eu acho, ele estava se preparando para uma missão transcultural de tradução e transcrição da Bíblia para outras línguas. Eu falei, Jesus amado, que maravilha, cara. Nossa, eu fiquei apaixonado. Eu falei, caramba. Então são jovens ainda, existem alguns jovens que estão preocupados com o futuro do país, que estão preocupados com o seu futuro, estão preocupados com o futuro do Evangelho. Então esses 3 jovens me deixaram maravilhados. Tem uns outros jovens lá também que foram para um acampamento de missões e se entregaram realmente àquilo que estavam desejando, servir a Deus. E eu louvo a Deus pela vida desses jovens. Aí você vai falar, mas o que eu tenho a ver com isso se eu tenho 40, 50, 70 anos, 60 anos? Não tem nada a ver com isso. Você tem muito a ver com isso, porque nós, independente da nossa idade cronológica, nós temos que ter um caráter cristão e temos que ter um testemunho diferenciado. Tem muitas pessoas que têm mais idade, mas não têm um testemunho, não têm uma atitude coerente. Não aparentam realmente uma responsabilidade. E voltando para Timóteo, Timóteo era um pastor jovem que tinha essa discriminação. As pessoas olhavam para ele, por mais que ele se esforçasse, as pessoas olhavam para ele e pela sua pouca idade não conseguiam ter o respeito devido, digamos assim. E aí o apóstolo Paulo começa a instruí-lo, começa a ensiná-lo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo. Então, independente da nossa idade cronológica, independente da nossa maneira do nosso RG, nós temos que ser o exemplo. As pessoas têm que ver em nós algo diferenciado. E principalmente o jovem tem que ter algo diferente da maioria desses jovens.
tem que mostrar algo diferente para as pessoas que estão ao seu redor. Tem que atrair pessoas, não por causa da sua beleza física, porque isso passa, mas sim porque o homem espiritual, o homem interior, como diz o apóstolo Paulo, ele tem que sobrepujar. Ou seja, a sua vida com Deus tem que ser mais impactante do que as suas atitudes como um jovem. Nenhum jovem tem que deixar de ser jovem. Eu sou jovem há muito tempo, porque eu já estou com quase 60 e continuo brincando, continuo alegre, e continuo colecionando miniatura, e não perdi a mocidade, digamos assim. Eu envelheci, mas não perdi a mocidade. E Deus quer o que aqui na nossa vida? Que nós tenhamos algo diferente na nossa vida. Que sejamos exemplo dos fiéis. Então tem muitos jovens que passaram pela minha vida, que hoje são pastores, que hoje são pastoras. Lá na Jaboque tem o pastor William, sua esposa, que eu fui líder de jovens deles. Então eu sinto orgulho daqueles dois. Ele é o dirigente da escola bíblica dominical. E isso me traz um orgulho muito grande. Porque eles passaram por mim, e eu pude passar uma base, e eles hoje estão continuando um trabalho edificado em Cristo. Então nós temos que ver verdadeiramente isso. Ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze o fato de você não ter idade. Ninguém despreze o fato da sua pouca experiência, mesmo ministerial. Tem muita gente que entra na igreja, não, você não pode porque você não conhece. Busque. O apóstolo Paulo falou o que aqui nesse versículo? Né? Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então na palavra, busque aprender a palavra, busque estudar a palavra, busque conhecer a palavra. Então você tem que ser exemplo nisso, independente da tua idade, você tem que ser exemplo nisso. Você tem que aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Você tem que desejar aquilo que Deus tem para a tua vida. E agindo assim, você vai crescer, você vai poder dar um bom testemunho, você vai poder manifestar a glória de Deus através da tua vida. Então tem muitas pessoas que já têm uma certa idade, mas não têm maturidade. Eu conheço uma pessoa que eu cheguei há um tempo atrás, cheguei para ela e falei assim, quando é que você vai crescer? E não é na estatura física, né? Falei, você já está com mais de 40 anos, você precisa começar a pensar no teu futuro, a idade vai chegando, a velhice vai chegando, e o que você construiu na tua vida? Preciso sim, mas não tem atitude. Então tem muitos jovens que são maduros também, né? Mas tem muitos velhos ou adultos que não são maduros, que não deixaram as coisas de criança. Paulo fala que nós temos que deixar as coisas de criança. Nós temos que deixar as coisas de moleques, digamos assim. Nós temos que realmente amadurecer espiritualmente. Não perder o bom humor, não perder aquela vontade de viver. Não perder a vontade de passear, de ir no cinema, de ir no shopping, essas coisas. Mas sim, nós devemos amadurecer em Cristo. Amadurecer na nossa vida espiritual. Conhecer a palavra e prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra. Então nós temos que ter esse desejo, essa vontade de crescer, de amadurecer espiritualmente, não perdendo a nossa maneira de ser muitas vezes. Eu já fui muito criticado na minha vida porque eu sou brincalhão, gosto de brincar, contar piada, sou desse jeito que se você me conhece pessoalmente sabe o que eu estou falando. E muitas pessoas falaram para mim, mas o pastor tem que ter um caráter mais sério, não sei o que, e ppp. Eu falei, gente, entenda o seguinte, eu me converti há mais de 40 anos, Deus mudou muita coisa na minha vida, e não mudou isso. Então essa não é a vontade de Deus, que eu mude essa característica. E quantas pessoas estão, às vezes, deprimidas, tristes, chateadas, e viram para mim, eu começo a conversar, começo a brincar, e a pessoa fala, só o Senhor para me fazer dar risada, pastor. Eu entendo isso como sendo um dom de Deus. O dom do bom humor. Então, essa é uma característica minha, eu não perdi isso. E é isso que Deus quer, que nós sejamos jovens no nosso interior, mas maduros no conhecimento. Mas maduros em Cristo. Buscando conhecer verdadeiramente o Senhor, conhecendo o caráter de Deus
e assumimos verdadeiramente isso. Então nós temos que aprender que Paulo estava falando para Timóteo algo que é pertinente à nossa vida. Então nós temos que amadurecer, nós temos que ter experiências com Deus, nós temos que aprender, né, persistir em ler, exortar e ensinar até que Paulo pudesse ensinar um pouco mais aquelas pessoas e a Timóteo também. Mas ele insiste para que Timóteo, mesmo na sua mocidade, ele fizesse o quê? Ele continuasse a ler, estudar, ele continuasse a exortar as pessoas e ele continuasse a ensinar as pessoas. Então tem muitos jovens que se entregam a Deus e são uma grande e poderosa ferramenta. Porque Deus começa a usar a pessoa na mocidade. Eu me converti, eu tinha 16 anos, ia fazer 17, 10 dias antes de fazer 17 anos. Então, muito da minha mocidade eu passei na igreja, passei na presença de Deus e fui aprendendo aquilo tudo e fui sendo usado por Deus naquele tempo. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós possamos realmente ser instrumentos de Deus, ser servos de Deus, e que independente da minha idade cronológica, se eu tenho 10, 15, 20, 50, 60, 70 anos, eu possa dar frutos, eu possa permanecer dentro desse parâmetro que Paulo passa para Timóteo. Eu possa continuar a estudar a palavra, eu possa continuar a buscar a Deus, né? Todo domingo de manhã cedo estou lá na escola bíblica. Pastor, mas você é pastor, eu já fiz teologia, já estudei, fiz cursos bíblicos e aquela coisa toda. Gente, conhecimento nunca é demais. Você sempre aprende. Então eu estou lá na escola bíblica dominical, estou lá na classe dos adultos e estou aprendendo. E de repente o presbítero Alexandre uma vez chegou para mim e falou: pastor, o senhor pode falar? Eu falei: não fala isso, pastor, não fala isso. Porque quando eu começo a falar, só desligando o microfone. Então às vezes eu falo lá no meio da classe, pergunto, questiono. Esses dias mesmo, na terça-feira no feriado, me surgiu uma dúvida teológica. Eu mandei uma mensagem para o pastor Paulo, eu falei: pastor, tem embasamento bíblico isso? E ele me esclareceu aquela questão. Então você tem que ter esse desejo de conhecer e de passar adiante esse conhecimento. Você não tem que estudar a palavra e guardar para si mesmo. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma coisa. Mas o conhecimento que você adquire da palavra, você tem que passar adiante. Você tem que ensinar as pessoas. O pastor João Maurício é uma pessoa que é exemplo disso. Ele continua passando o conhecimento, ele continua fazendo a obra, ele continua caminhando, ele continua visitando os hospitais, levando uma palavra de conforto para os enfermos. Então, nós temos que entender que, independente da nossa idade cronológica, nós temos que nos encaixar dentro desses parâmetros. Ler, exortar, ensinar, ser o exemplo. Então, isso é pertinente a qualquer pessoa, independente da sua idade cronológica. As pessoas têm que olhar para nós e nos respeitar não por uma carteirinha, por uma credencial, mas pelo maior credenciamento que nós temos, de ser cristãos, de sermos filhos de Deus, sermos servos do Altíssimo, sermos ministros do Evangelho. Isso tem que ser a nossa maior credencial. Então você que é jovem, que está comigo agora nessa live, você que é jovem, que vai entrar depois no Facebook e assistir esse vídeo, entenda isso. O teu credenciamento tem que ser a tua vida com Deus. O teu credenciamento tem que ser o teu conhecimento da palavra. O teu credenciamento tem que ser a tua intimidade com Deus. O fato de você ser instrumento de Deus através do Espírito Santo. Ah, mas ele é tão jovem. Ah, mas ele é tão velho. Isso não nos pertence, como diz aquele quadro humorístico, né? Que eu nem assisto, mas o bordão pegou. Então, isso não nos pertence. A questão cronológica não pode nos impedir de servir a Deus e de ser exemplos, de sermos testemunhas, né? Nós temos que verdadeiramente levar adiante o Evangelho. Você que é jovem, faça um diferencial na tua vida. Mostre que você não é jovem descabeçado, como muitos dizem. Mostre que você é um instrumento de Deus, sim, na mocidade. Você que é adulto, mostre que Deus tem poder na tua vida, que você é um instrumento. Você que tem mais idade, você também mostre para todo mundo que você é instrumento de Deus nessa terra. Então não deixe que as pessoas olhem para você e falem: mas ele é muito jovem, não, mas ele é muito velho. Seja, simplesmente seja.
Seja o exemplo, seja. Meu pai, com 80 anos, ele dá um testemunho de vida. Todo mundo que conheceu ele sente muita saudade dele por causa das atitudes que ele tinha. Ele era brincalhão, né? Eu herdei isso dele, eu acho. Eu já passei para a Nicole, né? Um filho meu tinha que ter o dom do humor, digamos assim, né? E foi a Nicole que, a raspa do traje, como dizem, pegou essa questão das piadinhas, né? Então já tem uma sucessora. Então meu pai era brincalhão, mas ele é muito sério com as coisas de Deus, ele era muito compromissado com as coisas de Deus, mesmo com a idade avançada. Meu pai faleceu com 80 anos, mas ele era compromissado com as coisas de Deus, com a casa de Deus, ele estava lá sempre ajudando a arrumar aquela coisa toda. Então isso daí é vivência com Deus, e as pessoas olham e tem que aprender a respeitar isso na nossa vida. Não adianta você, independente da sua idade, falar: eu sou pastor, me respeita, se você não mostrar que você é digno de respeito. Então tem muita gente que cobra o respeito pelo seu cargo eclesiástico, mas não mostra que é digno de respeito. Então nós temos que realmente viver a palavra. Temos que seguir esse texto. Até se você não marcou, marca aí. 1 Timóteo 4, do versículo 12 e 16. Medite, reflita e se encaixe nesse parâmetro. Se encaixa dentro desse padrão que Paulo passou para Timóteo, independente da sua idade. E com certeza o ministério de Timóteo, mesmo sendo jovem, deu frutos, porque está aqui na palavra, está aqui na Bíblia. Então ele deu frutos, e frutos que saltaram para a vida eterna. Será que eu esqueci de deixar ligado? Agora já. Provavelmente vai dar um cortezinho que eu desliguei o Wi-Fi e agora entrou o 4G. Eu me esqueço, eu coloco no Wi-Fi porque gasta muito o pacote de dados. E eu esqueço e deixo no Wi-Fi, e aqui em cima, como eu já expliquei, o Wi-Fi é muito ruim, né? Eu tenho repetidor, mas mesmo assim. Agora está no 4G, né? Eu espero que não tenha falhado o vídeo todo. Então é isso, meu amado, minha amada. Seja o exemplo dos fiéis. Ninguém te despreze pela sua idade. Se você é jovem, ou se você é velho, se você é adulto, ninguém despreza você pela tua idade. Mas seja o exemplo dos fiéis. Seu exemplo na palavra, no trato, trate bem as pessoas, manifeste o amor de Cristo, se preocupe com as pessoas, manifesta a glória de Deus através da tua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa ser testemunho vivo dos fiéis, que as pessoas olhem para você de uma forma diferente. Só para encerrar, uma vez eu estava indo numa igreja e estava com uma camisa social como essa aqui, mas sem terno, sem gravata, calça jeans, normal, né? Tava paisana, digamos assim. E eu sentei num banco lá e tinham duas jovens assim paradas assim, era naqueles ônibus rebaixados, né? E as duas conversando lá entre si, e papo vem, papo vai, não sei o que, e eu lá sentado. Aí eu cheguei lá na igreja, eu estava conversando lá com o bispo, né? Não me lembro exatamente o que eu fui fazendo lá na igreja, conversando com o bispo. Daí nisso chegaram aquelas duas jovens. E esse bispo apresentou: esse aqui é o pastor Kinderman, filho do irmão Vitorino, da irmã Irene, tá. E aí uma delas virou para outra e falou: eu não te falei que ele era pastor? Aí a outra virou e falou: mas você, todo mundo que anda alinhado, você diz que é pastor. Aí ela virou para ele e falou: não, mas ele tem um brilho diferente, ele tem algo diferente. Então não preciso estar de terno e gravata para ser reconhecido como pastor. Eu nem preciso estar com a Bíblia embaixo do braço para ser reconhecido como pastor. Eu tenho que resplandecer a glória de Cristo para ser reconhecido como cristão, como servo de Deus. Porque mais importante do que ser pastor é ser servo. Mais importante do que ter um título eclesiástico, uma carteirinha de igreja, é você ser servo de Deus. Porque o servo não mede o serviço que ele presta ao reino e ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse dia, por essa manhã, Senhor, pela tua palavra. Que eu tenha, Senhor, conseguido passar aquilo que tu colocaste no meu coração. E que essas vidas, Senhor, como tem dado testemunho, sejam abençoadas por Ti e pelo Teu Espírito, ó Pai. Deus, independente daquele que entrou e saiu, Senhor, daquele que permaneceu, daquele que estará assistindo, ó Pai,
Que o teu Espírito possa operar poderosamente, Senhor, levantando homens e mulheres para servirem ao teu reino. Tem um texto que diz que nós devemos orar a Ti para que envie ceifeiros, porque a seara está pronta e a seara é muito grande, Senhor. E principalmente nesses dias que precedem a volta de Cristo para buscar a igreja, ó Pai. A seara está muito grande, Senhor. E eu te peço que Tu levantes, Senhor, homens e mulheres compromissados com a Tua palavra, Senhor. Que não tenham outro objetivo a não ser pregar o Teu Evangelho, ó Pai. Salvar almas, ó Pai. Libertar o cativo, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, que nessa manhã o Senhor incomode os corações para que eles possam verdadeiramente se entregar a Ti, Senhor. Voltar para os Teus caminhos, voltar para o Teu Evangelho, servir a Ti com alegria, ó Pai. Deus, eu te peço, abençoa cada vida que está conosco nessa manhã, aqueles que haverão de estar conosco durante o dia, aqueles que haverão após o dia de hoje, ó Pai, assistir essa live, Senhor, que possa verdadeiramente ser tocado pelo Teu Espírito, Senhor, e ser movido, Pai. Deus, eu te agradeço, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, que desde a mocidade o Senhor me chamou, ó Pai. Colocou homens, Senhor, e mulheres, Senhor, excelentes na minha vida, Senhor, para me ensinar. E hoje, Senhor, eu sou reflexo disso, ó Pai, e posso continuar a obra que foi feita, ó Pai. Alguns nem estão mais conosco, ó Pai. O pastor Walter já partiu para a glória, já está contigo, mas deixou algo marcado no meu coração, ó Pai. Vários homens e mulheres que passaram e deixaram um testemunho e marcaram minha vida, Senhor. Muitos ainda estão vivos, Senhor. Eu oro pelo pastor Hélio Rodrigues, ó Pai. Eu oro, Senhor, pelo pastor Celso Melício. Eu oro pelo pastor João Maurício, ó Pai. Por tantos líderes que passaram pela minha vida, ó Pai. E ainda estão aí, Senhor, fazendo a Tua obra, levando a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas abençoá-los poderosamente, a eles e a sua casa, a toda a sua descendência, Senhor. Eu, como Teu servo e ministro, abençoo a vida dos Teus filhos, ó Pai. Que Tu possas também trazer toda sorte de bênção sobre a vida dos Teus servos, ó Pai. Cuidando, Senhor, nesse momento tão delicado, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. E o pessoal está chegando agora, né? A Rose Kinderman entrou, né? Deixa eu ver aqui. Teve um monte de gente que entrou aí, né? Deixa eu ver. A Rose Kinderman, o William Dilson, a missionária Jandira, o pastor Edson Ramos, a Mel e a Cida, a pastora Celina, Nasa Moraes, Maria Auxiliadora Doinha, Márcia Martins, a Bispa Malu, né? Maria Pereira, a Socorro, o Solon Souza. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. E Deus é muito bom, Deus é fiel. E que você possa guardar essa palavra no teu coração e praticá-la. Que você seja exemplo, independente da tua idade cronológica. E ser testemunho do Senhor em qualquer lugar que você estiver. No teu colégio, na tua empresa, no mercado onde você vai. Que você possa testemunhar da palavra do Senhor, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E nesse momento eu queria orar uma oração um pouco triste, né? Ontem, durante a live, anteontem nós oramos pelo Leonardo, pai do... Oh Jesus! Do Rogério. Graças a Deus lembrei. Então nós oramos e entregamos a mão do Senhor e aprove o Senhor recolhê-lo ontem, né? Então eu queria que você me ajudasse nessa oração agora, para que a gente peça que Deus conforte o coração da família. Porque o dom da vida está nas mãos de Deus. Deus dá e Deus tira. E ponto. E nós devemos ser confortados pelo Senhor. Então ele já vinha num quadro de enfermidade há algum tempo. E o Rogério mesmo falou, né, para mim que ele estava sofrendo bastante, né? Então Deus deu descanso para o servo dele. E eu queria que você se unisse a mim agora, para que nós pudéssemos orar para que Deus confortasse o coração da família, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar o Rogério, o Felipe diante da Tua presença, Senhor, o Fernando, ó Pai, toda a sua parentela, toda a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Os amigos, ó Pai, que o Teu Espírito possa confortar e consolar esses corações. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai agora, Senhor, e faz aquilo que ninguém pode fazer. Que a morte é uma dura realidade, ó Pai. E nós precisamos do Teu conforto, do Teu consolo, Senhor. Te peço, ó Pai, envia agora, Senhor, Teu Espírito, Senhor Consolador, derrama do Teu bálsamo de conforto, de consolo nesses corações, ó Pai. Porque nessas horas, ó Pai, palavras não funcionam,
mas o teu Espírito pode trabalhar. Por isso te peço, ó Pai, toca agora na família, toca agora nos parentes, ó Pai, toca agora nos amigos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Consolador esteja trabalhando agora. E eu te peço não somente por eles, ó Pai, mas por aqueles que também de uma certa forma perderam seus entes queridos hoje, ó Pai, ontem, que estão sofrendo e sentindo dores, ó Pai. E que nós saibamos que a dor da partida se torna saudade, Senhor, e dói menos. Eu te peço em nome de Jesus, conforta, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Nós já estamos encerrando e eu quero dar alguns avisos rapidinho. Se você já sabe, então, YouTube, esse é o canal da nossa igreja, Oficial MEG, Missão Evangélica Jaboque. Então se inscreva no canal, clique no sininho e você vai ser avisado todas as vezes que tiver um material novo, ok? Então se inscreva no Oficial MEG e está lá disponível o seminário de escatologia que já terminou. Então você pode ir lá e assistir todas as aulas, né? Todas as palestras, na verdade. Ok? Meu canal do YouTube que eu vou retomar, Ricardo Alves Kinderman, né? Você pode entrar lá, inscrever e clicar no sininho e você vai ser avisado quando tiver material novo. Já tem alguns vídeos lá de louvor, tem alguns vídeos de miniatura, então entra lá, tá? Eu tô com 11 inscritos só, então me dá essa força aí, gente. E por fim, o canal do meu sobrinho Marquinhos, né? Que é Louvor e Zoeira, uma coisa assim, eu esqueci o nome do canal. Então entra lá, Marquinhos Oliveira, né? E você vai acessar lá, vai se inscrever e clicar no sininho. Então ele levita, ele canta, ele toca e vai ser uma grande bênção para a tua vida. E é um canal bem jovem, você vai curtir pra caramba, ok? O que está acontecendo aqui com o comparecedor? Parece que está dentro d'água. Glória a Deus. Então os nossos cultos na Jaboque são online por enquanto. Culto quarta-feira às 19h30 e domingo às 10h30. Domingo às 10h30 será o culto da família. Pastor Luiz Felipe tem uma palavra excelente para a tua casa em nome de Jesus. Então assista domingo às 10h30 da manhã. Alimento. Se você puder ajudar a nossa igreja, nós estamos com um projeto social, distribuindo cestas básicas, cestas de produto de higiene. Então se você puder ajudar, eu vou passar o WhatsApp da igreja. É 97968-9007. Vou repetir, 97968-9007. Se você não conseguir pegar, entre lá no YouTube, no Oficial MEG, e lá tem os dados de comunicação conosco, ok? Então, glória a Deus. Vamos embora, vamos continuar o dia, vamos dar continuidade. E eu quero te convidar, domingo nós estaremos fazendo um culto ao vivo aqui em casa, com a presença da Ana Beatriz. Ela toca, ela louva, então a Nicole e a Ana Beatriz vão estar louvando ao Senhor. Então vai ser um culto live, tá? Provavelmente vai ser às 3 ou 4 horas da tarde. Eu vou confirmar direito amanhã com o pessoal e posto lá no meu Facebook. E eu faço questão que você esteja comigo aqui com a minha família. Então domingo, às 17 horas mais ou menos, 16, 17 horas, sei lá, eu vou ver direitinho e marco você, ok? E eu quero que você comigo nesse culto. Um beijo no teu coração, fique com o Senhor e até segunda-feira, ou melhor, até domingo no culto. Tchau, tchau e tchau!